Acho que o ideal para a gente começar essa entrevista é perguntar o que é martinismo. Que é a pergunta mais difícil, porque ela não tem uma resposta rápida. A gente pode considerar como martinismo várias coisas, e aí a gente tem que falar um pouquinho da história do movimento. Então, os primórdios do martinismo remontam ao século XVIII, com um sujeito muito misterioso, tão misterioso que até hoje se debate qual era o verdadeiro nome dele, qual era a nacionalidade dele, quando ele realmente nasceu, qual era a religião dele, que é Martinez de Pasquali, que no século XVIII começa a se infiltrar nas lojas maçônicas da França e a cooptar membros para uma ordem maçônica ocultista chamada Ordem dos Cavaleiros Eli Cohen do Universo. Eli Cohen, em hebraico, quer dizer sacerdote eleito. E o Pasquali era um grande teurgo, um grande mago, que fazia operações teúrgicas, e dizem os registros dos seus discípulos que ele materializava seres espirituais, manifestava luzes, perfumes. E o Pasquali teve dois discípulos muito célebres. O Jean-Baptiste Villermoz, que era um comerciante muito rico, francês, e maçom, aquele maçom de carteirinha que fazia da vida dele a maçonaria, e o Marquês Louis-Claude Saint-Martin, que também era maçom, mas que nunca foi muito apaixonado pela maçonaria. E quando o Pasquali, já no final da vida dele, ele é chamado a atual, na época era Santo Domingos, mas hoje é Porto Príncipe, no Haiti, receber uma herança da família dele, porque ele tinha familiares que moravam no Haiti. Então ele vai para o Haiti receber essa herança e acaba não voltando, porque 2 anos depois ele morre. E a ordem dos Eli Cohen acaba entrando em adormecimento, vamos dizer assim. Eu não vou dizer que ela morreu, mas ela entrou em adormecimento. E esses seus 2 discípulos mais proeminentes continuam o trabalho dele, cada um à sua maneira. O Villermoz, e a gente chama o trabalho do Pasquali de martinezismo, para facilitar. O Villermoz, com seu viés maçônico, criou um rito na maçonaria a partir de um rito maçônico alemão que estava quase morrendo, chamado Estrita Observância Templária. Aí o Villermoz, a partir desse rito, cria o rito escocês retificado, o RER, que progressivamente, nos seus graus, ia ensinando a doutrina teórica do Pasquali. Depois havia uma ordem, não interna, mas uma ordem mais interior, a Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, que depois dava ingresso à ordem interna. E nessa ordem havia práticas teúrgicas, como as que o Pasquali fazia. Já o Saint-Martin, ele não gostava de ritualística, nunca foi o forte dele. Ele tinha até assim umas discussões no bom sentido com o mestre dele, porque ele falava, é preciso tudo isso para a gente chegar a Deus. E o mestre dizia para ele, é preciso que nos contentemos com o que a gente tem hoje. Então, quando o Pasquali morre, Saint-Martin resolve não se envolver mais com maçonaria, ele adormece como maçom, e ele passa então a fazer reuniões no seu castelo, com interessados, com buscadores espirituais, que ele ia treinando, e num determinado momento, diz a tradição, que ele conferia uma iniciação muito simples, sem aparato ritualístico, que seria a iniciação de superior desconhecido. Isso é muito importante na tradição martinista, porque forma as letras S e I, que em francês é supérieur inconnu. E em português, a gente normalmente fala superior desconhecido, mas algumas ordens, para preservar o SI, vão falar em superior incógnito. Então, o Saint-Martin, isso a gente já sabe historicamente, nunca criou uma ordem. Ele tinha a Sociedade dos Íntimos, que era um grupo de estudos, de discussões, de preces, e essa iniciação. Então, a gente começa no martinezismo, o Martinez de Pasquali, no século XVIII. Aí nós vamos ter os 2 discípulos dele, Saint-Martin, que a gente pode considerar martinismo, o Jean-Baptiste Villermoz, que traz o villermozismo, e aí, no final do século XIX, um médico francês chamado Gérard Dancos, mais conhecido pelo seu pseudônimo Papus, em francês eles falam Papis, tinha por hábito almoçar no Quartier Latin, aos domingos, com um amigo dele, Augustin Chabozot, que era um bibliotecário, todos maçons. Conversa vai, conversa vem, eles descobrem, num desses almoços, que ambos tinham a iniciação de Saint-Martin, ambos eram superiores desconhecidos.
Então eles resolvem criar uma ordem iniciática, esotérica, que homenageia São Martin como seu patrono, que perpetua a iniciação de superior desconhecido, isso em 1888. Essa data da criação da ordem também é controversa, você vai encontrar 1887, 88, 89, porque ele estava estruturando a coisa ainda, e ao mesmo tempo estava estruturando paralelamente uma outra ordem chamada Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Mas fato é que, mais ou menos em 1888, 1889, eles criam a Ordem Martinista, cujo primeiro nome não era esse, era Ordem dos Filósofos Desconhecidos. E consta, isso não tem prova, mas consta que algumas pessoas começaram a caçoar deles e falar: esses caras aí são os seguidores de São Martin, são os martinistas. E o Papus foi muito esperto. Ao invés de ele ficar bravo, ele falou: estão me chamando de martinista? Então tá bom, Ordem Martinista. Ele mudou o nome da ordem, né? E ele teve uma sacada genial que levou a que essa ordem se perpetuasse até hoje e continuasse a crescer. Ela cresce em progressão geométrica, porque ele descentralizou a ordem. Embora ele fosse o soberano grão-mestre da ordem, a ordem ela era e é estruturada em 3 graus. O último grau é o superior desconhecido. Só que ela tem um grau administrativo, que é o 4º. Funciona como o reiki. Você tem o grau 1, 2, 3, e se você tiver o 4º, que é o de mestre de reiki, você pode iniciar outras pessoas em reiki. Quem tem o 4º grau martinista, que é um iniciador livre, como a gente fala, tem o direito de fundar sua própria loja, seu próprio grupo, sua própria ordem, legitimamente. Ninguém pode contestar. O cara, sendo um livre iniciador, ele pode. E com essa descentralização, o Papus conseguiu fazer com que a ordem dele cresça sempre, a despeito da morte dele, ao contrário de outras ordens que ficaram engessadas na figura de um grão-mestre, de um líder, e que acabaram morrendo, entrando em decadência, porque elas não se auto-perpetuam como a ordem martinista. Não sei se deu para dar um apanhado geral nessa história toda, mas então a gente tem 2 momentos do martinismo. O martinismo antigo, com Pasquali, Villermoz e São Martin, e o martinismo moderno, com Papus e a ordem martinista na França. E a gente poderia dizer que o que nós vivemos hoje, tem um monte de ordem martinista no mundo. Estou falando das legítimas, né? As legítimas são muitas. A gente pode falar que é o martinismo contemporâneo, que a gente está vivendo agora na atualidade. Maravilha. E qual que era o objetivo dessa ordem martinista? Era preservar a tradição esotérica ocidental. Mais ou menos a mesma ideia que teve o Samuel Mathers com a Golden Dawn. O Papus, ele era secretário de Helena Blavatsky na França. Ele era o representante de Blavatsky na França. E ele acabou brigando com ela, porque o enfoque dela era exclusivamente oriental. E, assim como outros ocultistas, ele tinha medo de que o sucesso da sociedade teosófica na Europa, com o orientalismo teosófico, fizesse a tradição esotérica ocidental morrer. Então, o primeiro impulso dele ao criar a ordem martinista foi a preservação da tradição esotérica ocidental e de todas as ciências ocultas que ela compõe. Então, isso é até importante a gente ter em mente, a ordem martinista nunca estudou exclusivamente os ensinamentos de São Martin. Ela tem São Martin como seu patrono, ela perpetua os ensinamentos de São Martin, Pasquali e Villermoz, mas ela vai muito além. Ela trata de temas que não eram do gosto de São Martin, como tarô, cabala, alquimia, astrologia, e por aí vai. São Martin era um teósofo cristão, teósofo no sentido antigo, um místico cristão, como Jacob Böhm, como Girter, e por aí vai. Então é uma ordem que nunca se limitou apenas ao São Martin. Tanto assim que hoje tem um movimento bacana de pessoas que querem estudar apenas São Martin. Elas querem se focar tão somente nos ensinamentos do filósofo desconhecido, que era o pseudônimo dele. E elas criaram um outro movimento chamado sanmartinismo. Então, quando a gente ouve falar de sanmartinismo, são aquelas pessoas que perpetuam só São Martin. E quando a gente fala hoje em martinista, nada mais é do que todo um viés francês, né,
da tradição esotérica ocidental. É o jeito que o francês vê a tradição esotérica ocidental. Você pega as obras dos ocultistas ingleses, eles são muito mais práticos, secos, tentam seguir um método científico na apresentação dos seus trabalhos. Vai pegar um francês, Eliphas Lévy, Stanislas de Guaitá, os caras são poéticos, recorrem à mitologia, a metáforas, é um outro jeito de ver a tradição. Mas, no fundo, é tudo muito parecido. E eles tinham